de Rehoboão. Aí tem a ideia, né, que a gente sempre faz. E não sei vocês, mas vocês já pensaram que a turma fala o jeitinho brasileiro, né? Por isso que fala que os caras parecem a gente, né? Vai dar um jeitinho brasileiro. O que vamos fazer? Eu vou fazer um altar. Não. Eu vou ser diferente, eu vou ser melhor. Eu vou fazer 2 altares, ok? Por quê? Porque a minha região é muito grande. Eles ficaram com o tamanho desse tamanho e Judá ficou com isso. Minha região é muito grande, né? Então, ele tem a ideia. Na cidade de Siquém, ele faz um altar. Na cidade de Dan, ele faz outro altar. Olha como o cara é esperto. Faço 2 altares, né? Um em cada ponto, bem longe, um quase com divisa com Jerusalém, e outro bem longe, com divisa já com outra região, em Dan. Mas não é só isso. Vocês lembram quando Moisés foi receber as tábuas de Deus, e ele demorou? O que aconteceu? O que o povo fez? Um bezerro. Um bezerro. Por que bezerro? Porque eles vinham do Egito, os costumes do Egito, os deuses do Egito. Vamos fazer um bezerro, né? E deu aquela confusão toda, onde morreram muita gente. Jeroboão, então, tem a ideia, embora tenha passado muito tempo, a ideia de Jericó fazer a mesma coisa, fazer 2 bezerros de ouro. Por falta de um, eu faço 2. Um aqui e outro lá. E aí fala para o povo, não tem necessidade mais de ir para Jerusalém. O que isso interfere, afinal de contas, até na nossa vida? O que aconteceu em Atos 2, e no livro de Atos, quando se reuniu a igreja? Tinha povos de todos os lugares do mundo. Você já pensou se não tem a providência de Deus para quebrar aqueles altares? Os caras não vinham para Jerusalém. E eles não vindo para Jerusalém, o plano de Deus estava correndo risco. Ia ser um plano falho. Por quê? Porque Deus, vocês não conseguem imaginar, eu não consigo imaginar, mas Deus, Ele já estava vendo o povo indo para Jerusalém, para onde ia descer o Espírito Santo, onde ia formar a igreja. Deus já estava no controle de tudo. E se esse povo começasse a vir e deixasse de vir, eles iam falar, não precisa ir mais. É cidade de luz, mas dá trabalho. É cidade maravilhosa, mas dá trabalho. Já pensou? Você caminhar dias e dias no sol quente, carregando animais, com filho, mulher grávida, até Jerusalém. Não. É melhor a gente ficar por aqui mesmo. Mas por que bezerro de ouro? Porque um lá em Dan e outro aqui. Deus havia preparado Jeroboão, tinha falado para ele, às claras, se você for fiel e obedecer às minhas leis, eu estarei contigo. Ele não estava... Ele não podia falar que ele não sabia, porque ele sabia. O próprio profeta Aias falou para ele. O profeta Aias falou para ele. E ele agora estava desobedecendo a Deus. Ok? 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a sua casa de Judá, a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros, para que a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltam
como esse lhe ordenara. O nosso Deus é um Deus fantástico. Ele nos dá a lei, Ele nos mostra o caminho. E Ele não admite que por um gosto pessoal nosso, a gente mude as coisas. Eu queria no culto uma banda que fica mais bonita. Rapaz, se Deus não mandou, não faz. O que Deus mandou para Jeroboão? Você vai para o norte e estabelece lá, eu vou estar contigo se você for fiel. Então, se você for fiel, o pessoal vai e volta, vai e volta. Vai depender da sua fidelidade. Mas a primeira coisa que ele faz, o quê? Ele vai querer dar o jeitinho dele. E quantas vezes na vida a gente quer dar o nosso jeitinho? E às vezes dá errado. E a gente não sabe por que dá errado. E às vezes Deus nos disciplina. E Deus nos prova. E a gente repete na prova. A gente não estuda e a gente repete na prova. É que nem você vai fazer a faculdade, vai fazer o vestibular. Não estuda, não faz nada, depois quer passar. Aí faz o que acha. Minha mãe mandou riscar isso aqui, mas como eu sou teimoso, risco isso aqui. Vamos lá. Mas isso não é de Deus. Isso não tem nada a ver com o que você recebeu. Faça a vontade de Deus. Não se iluda, como Jeroboão se iludiu. Não se iluda em pedir conselhos, como Roboão fez, para pessoas inexperientes, porque você vai quebrar a cara. Na igreja, Deus fez uma igreja tão perfeita, mas tão perfeita, que Ele fala que os presbíteros têm que ser idosos, experimentados, tenha criado filho, tenha passado pelas provas, tenha mostrado que é digno de cuidar da igreja, do povo de Deus. Aí vem um pessoal, não, mas eu sou novinho, mas sou inteligente. Eu fiz faculdade, eu fiz isso, eu fiz mestrado, eu sou novo, mas eu sou... Não é, filho, você está indo contra a vontade de Deus. Deus não quer homens inteligentes, porque Salomão era homem inteligente, Salomão era um homem sábio. E o que adiantou? Ele quer uma pessoa obediente. Então, o que Deus quer para nós? Obediência. Ele não quer altivez, obediência. Ok? Jeroboão edificou em Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se esse povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, tornarão a de só rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subir de Jerusalém, vê-se aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Preste bem atenção, o erro de Jeroboão vai pegar gancho no erro de Roboão. Ele vai pedir conselhos, e geralmente pede conselho a pessoas erradas. O que fizeram? Vamos fazer então o seguinte, vamos fazer Deus de bezerro, um bezerro. Como era lá no Egito, a gente faz aqui. O pessoal não está preocupado com a religiosidade. Eles não estão preocupados com a santidade. Meus irmãos, se você não estiver preocupado com a santidade da igreja, vai acontecer a mesma coisa. Santidade, obediência. É isso que Deus quer. Deus não quer muita coisa, mas nós queremos mudar às vezes as coisas. Então ele pôs em Betel e outro em Dan, e isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo
constituiu sacerdote que não eram dos filhos de Levi. Os levitas estavam em Jerusalém, no lugar certo para adorar no templo certo. Agora, ele pega e constitui levitas. Quem é que mais para frente vai constituir levitas que não era levita? Herodes. Herodes. Quando fizeram o templo, foi constituído levita que não era levita, para adorar no templo. Ele constituiu. Então, o homem sempre está errando. E erra por falta de quê? Conhecimento. Falta de conhecer. Eu não quero saber do livro de reis. A igreja lá está dando livro de reis, lá do Velho Testamento, que interessa para nós, e muito que interessa. Nós vamos saber a razão por que 17 nações compareceram lá no livro de Atos para primar o universo da beleza de começar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo começa, a igreja espiritual. Mas por quê? Porque Deus cuidou para que isso acontecesse. E aí nós vemos fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, ofereceu o sacrifício aos bezerros que fizera, também em Betel, estabeleceu o sacerdote dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido o seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Fazer as coisas ao seu bel prazer. Nós não temos que fazer o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que Deus manda, o que Deus quer. Eu estou cansado. Está cansado? Não. E o seu sacrifício? Sacrifício vivo? Como é que fica? Vamos adorar a Deus, em espírito e em verdade. Vamos estudar a palavra, porque se você não conhece o Velho Testamento, você não vai entender o Novo Testamento. Essa é a razão desse estudo do livro de Reis. Que livro maravilhoso. A sua visão de Salomão, depois de estudar o livro de Reis, muda completamente. Porque se você pergunta para qualquer um aí sobre Salomão, o homem mais inteligente do mundo, ele tomou decisões maravilhosas. Aí você estuda o livro de Reis. Quanto mais responsabilidade, mais peso vai ter. Então, se você quer responsabilidade, muito bem. Mas responsabilidade traz reverência, traz mudança, traz força. Ok? Então, agora, o capítulo 13 vai ficar com Ricardo. Esse capítulo 12, ele é meio devagar, porque não tem muita coisa. Agora, o 13 já começa a pegar pesado. Nós vamos ter coisas maravilhosas aqui no livro de Reis. Cada rei, o que aconteceu com eles, onde eles erraram, por que eles erraram, para a gente não poder fazer a mesma coisa, para a gente tomar outras decisões. Vamos orar?